Senhor Mário, bom dia. Eu queria primeiramente agradecer. Pode ligar o microfone, por favor. Eu queria distribuir aqui um documento que na época foi encaminhado lá para a Comissão de Combate à Covid, né? Eu acho que é importante esse documento, talvez se vocês puderem dar uma olhada nele, né? Que são as justificativas que a gente usou na época. Já deu, hein? Falta mais um só. O microfone dele está saindo, assessoria? Parece que está desligado. Tá ligado? Agora sim. Oi? Tá saindo bem aqui? Agora sim. Ok. Ok. O senhor achar melhor. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do senhor. Muito obrigado pela presença aqui. O senhor foi apenas um convidado e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sempre procuro, em reuniões que eu considero importantes, fazê-las presencialmente. Sabe? Ok. Por isso que eu optei em vir presencialmente. Ok. Eu vou iniciar algumas perguntas aqui e passar a seguir para os vereadores. E se caso dentro dessa alguma pergunta, senhor Mário, o senhor pode demonstrar a resposta por slide ou qualquer outro tipo de informação, tá? Senhor Mário Valadares, o senhor será inquirido como testemunha e nessa condição tem o dever de dizer a verdade sob pena de praticar crime de falso testemunho. Vamos às perguntas. Conforme o dom do dia 1º/6/2021, o processo número 0105-466-2043, o condomínio operacional do Shopping Oiapoque, CNPJ número 11.374.715, ao contrário, -20, doou, em 20/7/2020, seguintes itens à Prefeitura de Belo Horizonte: 25 unidades de peças para ventilador pulmonar adulto, 5 unidades de peça para ventilador pulmonar pediátrico, 15 unidades de peça para ventilador pulmonar válvula expiratória, 15 unidades de peça ventilador pulmonar diafragma de válvula expiratória, 8 unidades de ventilador pulmonar. Total da doação, R$ 308.220. Senhor Mário, como foi feita a negociação para essa doação? Como foi feita essa negociação? Você diz com os fornecedores? Com a Prefeitura. Com a Prefeitura? Sim. Pois é, vamos lá. Eu participei de algumas audiências públicas, né? E eu encaro a Covid como uma guerra mundial, né? Já morreram aí aproximadamente 4 milhões de pessoas nesse ano de Covid no mundo, sendo que tem uma estatística da Universidade de Washington que isso deve ser pelo menos o dobro. Então estão morrendo aí em torno de 9 milhões de pessoas por ano. Na Segunda Guerra Mundial foram mais ou menos 10 milhões de pessoas. Então eu vejo a Covid como uma coisa do tipo, você saiu de casa, você pode levar uma bala. Entendeu? Então, eu sempre procurei encarar dessa forma. Obviamente, os países, né, e o Brasil é um deles, que estão combatendo a Covid, que estão participando dessa guerra, eles têm procurado formas mais rápidas de combater. Ou seja, a vacina é uma delas. Outra delas seria os respiradores, que os respiradores eles tornam os leitos ambulatoriais em leitos de UTI. Então, nessas audiências públicas, eu sempre sugeri para os participantes, principalmente os órgãos que não teriam tanta burocracia como teria a Prefeitura, o Estado e a União, né, de fazer aquisição, poderiam estar doando isso. Isso sempre foi uma sugestão minha desde a primeira audiência pública que eu participei. E eu resolvi tomar essa atitude como iniciativa minha e como talvez uma forma de induzir a esses outros órgãos a tomar essa atitude, né? Então, eu fiz a doação aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte, fiz uma doação também para a Prefeitura de Contagem, né?
E essa minha iniciativa foi seguida. Tanto é que o CDL, a FIENG, etc., outros órgãos fizeram essa doação. Tá. E o que eu vi com essa doação foi uma forma rápida de minimizar mortes, porque o que me deixa bastante aflito é ver o número de mortes que estão acontecendo e a burocracia para combater essas mortes. Quer dizer, a gente não combateu a Covid como uma guerra. A gente deveria ter combatido como uma guerra. Ou seja, onde a iniciativa privada, junto com os órgãos públicos e todas as outras entidades, tinham que estar juntas para combater isso. Se tivesse sido feito dessa forma, vou dar um exemplo aqui, que eu acho assim, que seria importantíssimo. Se a iniciativa privada tivesse sido autorizada a comprar vacinas, talvez hoje a gente não teria nem mais uma morte. Entendeu? Por quê? Porque você já teria as vacinas aí, ninguém iria estar questionando o preço dessas vacinas, quem comprou, se teve alguma confusão, se não teve, e a gente já teria vencido essa guerra. Okay. Então, essa compra de respirador que eu coloquei nessas audiências públicas foi uma iniciativa minha e que foi seguida, e que deveria ter sido feita já antes. Ela foi feita em 20/7. 20/7, a taxa de ocupação das UTIs já estava alta. Poderia ter sido feita antes. Não deixar a taxa de ocupação de UTI chegar a 100% e gerar mais mortes. Entendeu? Ok. Ok. E então, com quem... esse foi o meu objetivo. Okay. Então, eu fiz essas doações e fiz elas de uma forma clara, né? Sim, nessas doações já se encontram no portal. Pois é, mas eu fiz com termo de doação. Ok. E fiz essa doação pelo condomínio do Shopping Apoc. Eu poderia ter feito eu pessoalmente. Sim, está no portal da Prefeitura, consta o CNPJ. Eu fiz pelo Shopping Apoc exatamente para que isso ficasse claro de que é uma doação de iniciativa nossa, do Shopping Apoc. Né? Ok. E com quem foi negociado essa negociação na Prefeitura? Quem que o senhor conversou? Com a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. Quem na Secretaria de Saúde? O senhor Gladson, né? O senhor Gladson? Isso. O senhor sabe o que ele... E depois ele me passou para outras duas pessoas, que foram as pessoas lá da logística e um subsecretário, eu tenho isso aqui documentado, que foi quem recebeu a doação. Okay. Breno e Guilherme, não? Isso, Breno e Guilherme, exatamente. Okay. Um é de logística e o outro é o subsecretário. Inclusive, esses respiradores, né? Eu comprei primeiro 3 respiradores e... Só comprou 8 unidades de ventilador completo, né? Mas primeiro eu comprei 3 por R$45 mil. Isso tem aqui no meu termo de doação. Sim. Porque eu paguei um pouco mais caro, porque eu queria pronta entrega. Entendeu? E depois eu comprei mais 5 por R$30 mil, sendo que eles são da mesma marca, preços diferentes. Ou seja, uma compra dessa por qualquer órgão público seria questionada, né? Então, isso é um exemplo de que a iniciativa privada ela tem mais agilidade e ela é menos cobrada se houver alguma discrepância nesse preço. Esses respiradores chegaram a ser vendidos por R$120 mil. Ok. Então, quer dizer, o que eu percebi é que era uma coisa de oferta e procura. Tá. À medida que você tinha mais procura, o preço aumentava. E à medida que você tinha mais urgência, também o preço aumentava. E esses respiradores, foi interessante que eu comprei eles pronta entrega. Eu já tive uma transportadora, chama Meridional Cargas, né? Eu pedi a Meridional para trazer de São Paulo, no mesmo dia, e fizemos uma entrega lá na Cristiano Machado, lá na Secretaria de Saúde, no dia seguinte. Sim. E os respiradores, eles correspondem nesse valor aí de 308 mil a 285 mil, ou seja, os respiradores são caros. O restante, que são 25 unidades, etc. e tal, isso são acessórios. Sim. Então, por exemplo, para a criança é um acessório, para um adulto é outro acessório. Então, esses acessórios não é um valor representativo, né? O representativo são os 8 respiradores que vão tornar leitos ambulatoriais em leitos de UTI. Ok. O secretário, a gente percebe que foram algumas doações específicas, né? Por exemplo, 5 unidades de peça para ventilador pulmonar pediátrico. Isso. 15 unidades de peça para ventilador pulmonar.
são acessórias. Então, houve um contato, como o senhor disse, com esses dois subsecretários, sim, que inclusive eles precisavam para outros respiradores esses acessórios. Sim. À medida que você muda o paciente, você tem que mudar o acessório. Ok. Então, os acessórios foram em número maior. O secretário municipal de saúde estava ciente dessas doações? Claro. Tá, mas aqui nessa comissão ele disse que não estava ciente desse monte de doação que foi feito. Não foi feito um monte, não. Não, Foram 8 respiradores. Dessas Os doações. acessórios foram pedidos pelo subsecretário. Ok. Porque cada 8 respiradores, vamos colocar que ele tem aí 4 opções de acessório, que é homem, mulher, criança e etc. Tá? E ele me pediu alguns a mais. O quem? Esse subsecretário. Ok. Não sei se é Breno, não foi o... Quando o senhor fala 8, é aqueles 2 primeiros itens ali, senhor Mário? Qual? 5 mais 3? Esses 2 primeiros itens, eles correspondem a 95% do valor. Tá, então o secretário Os outros Jackson, 5% do valor, o secretário Jackson só sabia dos 8. só dos 8. Isso. Dessas peças de ventiladores. Obviamente, os 8, eles têm o mínimo de acessórios para eles funcionarem. Ok. Que são alguns desses aí. Só que eu doei alguns a mais para serem usados em outros respiradores. Sem o secretário saber. Só quem sabia foram os dois, né? Que o senhor Só acabou os de dois, falar o aqui. Breno e o... O Inclusive, senhor tem algum documento por escrito? O senhor disse que tem, né? Sobre essas doações? Tem um termo de doação. Então, termo de doação. Está nesse documento Tá, que eu ok. passei para vocês. Essas peças doadas para os ventiladores, quem falou que precisava na secretaria foram os dois senhores, né? Que o senhor acabou de citar aqui. O senhor estava sempre conversando com eles. Isso, exatamente. Né, porque eu queria fazer essa entrega rápida, entendeu? Houve algum pedido da prefeitura para que o shopping do senhor fizesse as doações dessas peças? Como é que é? Repete, por favor. Houve algum pedido? Não, de forma nenhuma. Isso foi uma iniciativa minha e uma forma de mostrar para a iniciativa privada como colaborar com o combate à pandemia. Não Sim. houve em hora nenhuma pedido da prefeitura. Não houve pedido, Não. a prefeitura não Tanto pediu é que eu pro senhor. doei para a Contagem também, e na reunião de Contagem foi até interessante, porque o CDL estava presente, e o CDL se propôs também a doar. Ok. E, obviamente, eu fiz as doações como uma forma de dar início a um processo de doação de respiradores. Ok. Né? Essas doações têm alguma relação com a liberação do Shopping Oi para funcionamento? Não, de forma nenhuma. Tanto é que nesse documento que vocês têm aí, tem o estudo cronológico. Né? O Shopping Oi foi aberto parcialmente, tá? Isso é importante colocar. Foi aberto parcialmente no dia 27/5. Foi fechado no dia 29/6, ou seja, praticamente um mês depois. A doação foi no dia 20/7, praticamente um mês depois, né, Ok. do fechamento. Tá. Então o senhor não conversou com ninguém da prefeitura em relação a uma troca de favores, De doações forma- de equipamentos Não, de para a abertura do forma Shopping nenhuma. Oi? Porque foi o único shopping permitido pela prefeitura para abrir. Oi? Né? Foi o único shopping que foi aberto na pandemia. Não, é diferente, isso que eu queria esclarecer aqui para vocês, tá? O shopping popular, o nosso grupo tem 7 shoppings, né? Nós temos alguns populares e alguns shoppings convencionais. Existe uma diferença enorme entre um shopping convencional e um shopping popular, tá? O shopping popular, os vendedores, os que trabalham em shopping popular, são pessoas de classe D, que é a base da pirâmide. Aquilo para eles ali é a única forma de sobrevivência. A maioria deles são semi-analfabetos e eles não têm outra opção, ou a não ser trabalhar na rua. O shopping convencional, eu tenho o BH Outlet, é meu, são marcas Outlet, tem um Power Shopping. É bem diferente, porque são lojistas, né, que têm uma condição financeira, são muitas vezes multinacionais, no meu caso lá do Outlet tem a Nike, a Adidas, Puma, etc. E as pessoas que trabalham nessas lojas são pessoas de classe B, C+, normalmente universitários, etc., né, que têm até uma condição financeira bem melhor. Existe uma discrepância enorme entre um shopping popular e um shopping convencional. Tanto é que em hora nenhuma eu solicitei a abertura de shopping. Inclusive eu fui contra a abertura de shopping. Porém, shoppings populares é a comida que está faltando para esses vendedores. Não é um simples incômodo de ficar em casa, etc. É comida na mesa. Ok. E quando falta comida na mesa, essas pessoas de shopping popular, que vieram, a maioria são pessoas semi-analfabetas e que algumas vieram da rua, o que elas vão fazer? Vão voltar para a rua. Ou vão para a criminalidade. Elas não têm outra opção. Elas não conseguem trabalhar no shopping convencional.
Um shopping convencional não admite pessoas semi-analfabetas e que possam ter algum delito de antecedente criminal. Então existe uma discrepância enorme entre um shopping popular, que foi o que eu defendi, que é o lado social do shopping popular. O shopping popular hoje preenche na sociedade uma função muito importante. Você está requalificando pessoas que não têm outra opção. Está trazendo pessoas, a gente tem lá um número enorme de pessoas com pequenos delitos de antecedente que estão se reintegrando, e a gente tem pessoas semi-analfabetas que estão tendo uma oportunidade de trabalhar e de até se tornarem empresários, né? Ok. Tanto é que no EAPOC, eu queria colocar aqui para vocês, né? Eu tenho um sócio que é um ex-camelô, chama Luiz Arthur. E ele foi da Associação dos Licenciados. Tá? E hoje ele é meu sócio, é uma pessoa semi-analfabeta, não sabe ler e escrever direito, e tem uma participação no EAPOC, e é uma pessoa que eu prezo muito e tem uma capacidade enorme de gerenciar empreendimentos. Tem uma visão tremenda, tem um conhecimento tremendo, tudo através de televisão, né? E então é uma pessoa que eu dei essa oportunidade, como outros que estão ali, outros lojistas que estão tendo e vendedores que estão tendo uma oportunidade única na vida. Durante essa abertura do Shopping Oi, com certeza, para ser aberto, houve algum contato da Prefeitura. O senhor teve algum estudo dos infectologistas com o Shopping Oi para autorizar a liberação das lojas? Houve alguma reunião com o Comitê da Covid? Tive, inclusive, nesse documento que eu passei para vocês, tem os protocolos que foram sugeridos, né? E os protocolos que nós adotamos, eles foram depois seguidos pelos supermercados e farmácias, que já estavam abertos, que é mais ou menos a mesma característica do Shopping EAPOC, você tem as gôndolas. Então, o que a gente fez lá? Sentido único entre os boxes. E um box aberto, um fechado. Essa abertura foi parcial. Entendeu? Então, esse sentido único e distanciamento de atendimento, né, não estava sendo adotado nem nos supermercados, nem nas farmácias. E eles passaram a adotar. Entre as gôndolas, né, de supermercado e gôndolas das farmácias, que é mais ou menos a mesma distância que tem no Shopping EAPOC, foi adotado o sentido único. Então, os nossos protocolos, eles foram seguidos por outras empresas, entendeu? O nosso protocolo foi uma coisa assim, a gente primou muito por isso. Como eu coloquei aqui, né, eu tenho essa preocupação, desde o início da Covid, de que haja um combate efetivo. Então, em hora nenhuma, nós procuramos simplesmente abrir o shopping e deixar aberto de forma nenhuma. Esses protocolos que foram sugeridos estão aí, como eu te falei, e foram exemplo, né? E o que a gente pleiteou foi um fôlego para essa classe social D, que é a base da pirâmide, né? De ter alguma receita para comer. Sim. Esse foi o nosso pleito. Mas os nossos protocolos foram exemplares. Tanto é que a gente foi fiscalizado quase que diariamente, né? E a gente seguiu todas as regras e, além das regras, ainda definimos outros protocolos de maior austeridade. Ok. O senhor tem algum relacionamento pessoal ou amizade com algum servidor da Prefeitura de Belo Horizonte? Não, nenhum. Nem conheço nenhum pessoalmente. O senhor não conhece a senhora Maria Caldas? Maria Caldas conheci na época do Pimentel, é a Sim. única, mas não sei se ela participa do comitê, participa? Sim. Pelo menos eu não tive contato com ela, meu Não, contato foi não mais, teve contato com ela? foi com a Secretaria de Saúde, com ela não. Ok. Eu conheci ela na época do Pimentel, que foi a época do remanejamento dos camelôs da rua, né? Ela participava da gestão, né, do Fernando Pimentel na época. Ok. No ano passado, final do ano passado, o senhor prefeito Alexandre Calil, em uma entrevista ao programa Roda Viva, disse a seguinte fala: eu autorizei o shopping popular. O shopping não, os shoppings. São 6 shoppings. Sim. Mas em Belo Horizonte são quantos? 6. 6. Em Belo Horizonte. Ok. Eu vou relacionar para você. Tem o EAPOC, Tupinambás, Chavantes, o AI Centro, e o AI Venda Nova e Caetés. Ok. O do Barreiro é um shopping popular. Qual? Do Barreiro. Foi feito na operação urbana. Não, do Barreiro não, Venda Nova. E o Barreiro? Tá confundindo. Barreiro não. Barreiro nem tem shopping popular no Barreiro. O Barreiro consta um shopping popular.
Não, então deve ser. Tem alguns que plagiam, põe até o nome... O do Barreiro não é do shopping do senhor? Não, tem alguns que põem o nome Oi, mas é um plágio, né? Parece que eu vi um também em Santa Luzia, se não me É engano. porque o shopping do Barreiro, ele foi feito na operação, na época a senhora secretária do governo Pimentel, a senhora Maria Caldas, fez uma operação de retirada de camelô do centro do Barreiro e colocou esses camelôs no shopping do Barreiro. Esse shopping do Barreiro, que não foi aberto, não pertence ao senhor. Não, eu nem conheço esse shopping, para dizer a verdade. Eu conheço todos. Fica do lado da estação. É uma surpresa para mim. Fica do lado da estação, ela foi pela operação urbana, na mesma operação que foi feita com o senhor, com a secretaria Maria Caldas. Não. Okay. Você diz a operação urbana dos shoppings populares, que aconteceu em 2004? Sim, você está se referindo ele entrou também. Então vamos lá, essa operação de 2004, que foi posterior à abertura do Shopping Oiapoque, né? O Shopping Oiapoque abriu em 2003. Foi um chamamento público para fazer o remanejamento dos camelôs licenciados para shoppings populares. E na época, nesse chamamento público, quem participou foi o Shopping Tupinambás. O Oiapoque não foi credenciado, porque já era anterior. O Chavantes, Caetés e Tocantins. Tocantins era um shopping da prefeitura, na época a prefeitura desapropriou o Irmãos Nácia e fez esse shopping, que hoje é onde é o BH Resolve. Então, esses 4 shoppings foram contemplados. O Tupinambás é o seu sócio dele. Eu conheço bem a história porque eu participei desse processo, né? E desses 4 shoppings contemplados, eles tiveram um benefício de vender no mercado um adicional construtivo em troca de cada box Sim. colocado lá. Esses camelôs foram sorteados, teve um sorteio no Minas Tênis, no Teatro Nunes, e nesse sorteio foram colocados lá. Até assim, seria interessante eu contar um pouco da trajetória de camelôs em Belo Horizonte. Eu acho que é interessante para você. Eu agradeço. Mas é rápido, só para você conhecer. Eu agradeço o senhor, Tá. Eu agradeço o senhor, porque nós temos mais 2 pessoas Tudo bem, mas então, os shoppings populares que participaram desse projeto de lei são esses 4. Ok. Então, hoje o Tocantins não existe mais, virou BH Resolve, e os outros 3 são o Caetés, Chavantes e Tupinambás. Ok. Então, voltando à entrevista do prefeito, que ele disse que nesses shoppings, os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores usam tornozeleiras. O senhor tem conhecimento disso? É verdade isso? É verdade. Inclusive, houve uma reportagem depois, né, por alguns repórteres lá no Oiapoque, e constataram isso, né? Eu não vou dizer a maioria, mas tem vários. Você sabe quantos? Que é o que... Não, de forma nenhuma. Eu não sei mesmo, porque isso não é uma coisa que A gente não tem uma restrição em relação a isso, muito pelo contrário. Porque no Oiapoque a gente tem vamos dizer assim, esse meu sócio que foi camelô e semi-analfabeto, etc., né? Qual a política dele? Nós estamos dando oportunidade para as pessoas que querem trabalhar e querem se reintegrar, querem virar comerciantes. Então, independente de você ter tido pequenos delitos, de você estar com tornozeleira, isso não faz a menor diferença para a gente. Por que o senhor acha que a prefeitura não liberou os demais shoppings? Por tudo que eu acabei de falar agora. Eu tenho shoppings convencionais e tenho shopping popular. A diferença é enorme. Você não pode comparar. Inclusive, no decreto que fez essa liberação parcial, não dos shoppings populares, o termo técnico é Centro de Comércio Popular, que participaram de processos de remanejamento de camelô, inclusive isso faz parte do decreto, né? Ela foi muito sábia. E eu vou mostrar para o senhor um vídeo do que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro em relação aos camelôs. O Rio de Janeiro tem 14 mil camelôs licenciados. Eles foram autorizados de trabalhar na rua anterior de qualquer abertura. Então, a Prefeitura do Rio, ela foi até mais sensível do que a de Belo Horizonte em relação a esse tipo de comércio, que é o comércio de venda de rua, né? Então, tem ali a reportagem, não sei se vocês estão vendo aí. A Prefeitura do Rio libera a volta às ruas de 14 mil camelôs, enquanto a maior parte do comércio segue fechado. E no Brás, em São Paulo, tem um vídeo, eu gostaria que mostrasse o vídeo, por favor, que estava acontecendo em São Paulo. Então, olha esse vídeo, por favor. Podia aumentar o som? Isso são os camelôs no Brás,
trabalhando na rua, a fiscalização e a polícia brigando com eles. Entendeu? Então, São Paulo e Rio de Janeiro, anterior a Belo Horizonte, liberou os camelôs licenciados de trabalharem na rua. E o que eu queria esclarecer aqui é o seguinte: Belo Horizonte é a única metrópole do Brasil que não tem camelôs licenciados. E eles estavam voltando para a rua. Então, isso foi identificado nessas reportagens que eu estou projetando ali, do jornal Tempo, Estado de Minas. Eles começaram a voltar para a rua, porque, como eu esclareci aqui, esses vendedores, eles não têm outra opção. Ou eles vão trabalhar na rua, no shopping popular, ou na criminalidade. São as 3 opções que eles têm. Okay. E a maioria estava já voltando para a rua. Então, Belo Horizonte foi até, vamos dizer assim, não vou dizer tardio, foi até, vou dizer, no momento certo de represar esses vendedores, ex-vendedores ambulantes, de voltar para a rua. Porque deixar eles voltar para a rua ia ser um total retrocesso. Esse projeto de lei que conseguiu remanejar esses camelôs da rua para os shoppings populares foi um projeto de lei único no Brasil. Nenhuma outra cidade no Brasil tem camelôs licenciados. Se deixar eles voltarem para a rua e para relicenciá-los e deixá-los trabalhar na rua, ia ser um retrocesso total. Essa foi a minha argumentação junto à Prefeitura e mostrando aqui cidades como Rio e São Paulo já tinham liberado esses camelôs licenciados de trabalhar na rua muito antes da abertura do comércio. Ok. Vereador Jorge, tem alguma pergunta? Vereador Nicolas? Gostaria de perguntar. Sim, vou pela sequência aqui, faço isso. Ordem de chegada, não? Ordem de chegada? Pode, Flávio. Senhor Mário, bom dia. Bom dia. Obrigado por senhor estar presente. Senhor Mário, o senhor já falou em relação às doações, né? Inclusive eu iria pedir as notas fiscais, o senhor já disponibilizou, gostaria de agradecer. O termo de doação também está em anexo, né? Eu gostaria de insistir, o contato, né, o primeiro contato do senhor a respeito dessa iniciativa, uma boa iniciativa de se doar, de fazer a doação, foi com o secretário Jackson? Não, foi através dessas audiências públicas que eram convidados, né? CDL e vários órgãos, né? Quem convidava a prefeitura? Onde eu sugeri na audiência pública que estavam participando o Jackson e outras pessoas do comitê que eu não me recordo, não. Então, eu fiz essa sugestão de doação. E nessas audiências estavam outros representantes de outros setores também? De outros setores também. Aí o senhor fez essa sugestão? Essa sugestão. O CDL, ele participou dessas doações com o senhor? Pois eu até falei sobre a doação do CDL, foi o CDL de Contagem, tá? Que fez a doação. Mas o CDL de Belo Horizonte também participou das audiências de Belo Horizonte. Teve em Belo Horizonte e Contagem, né? Tenho um shopping popular em Contagem, tenho também 2 shoppings convencionais em Contagem, tem o Só Marcas Outlet, não sei se vocês conhecem, ali na Trincheira, e tem um Power Shopping também. E Sim. Em Contagem não houve nenhuma diferenciação, mesmo porque esse shopping popular que eu tenho em Contagem é muito pequeno, né? Mas o Oiapoque não, o Oiapoque nós estamos falando de 3 mil trabalhadores. Quer dizer, 3 mil trabalhadores é mais ou menos a fábrica da Ford que foi fechada lá no sul, entendeu? No momento da abertura, esses 3 mil trabalhadores voltaram? Dia sim, dia não, porque foi uma abertura parcial. Uhum. Então, num dia era metade, no outro dia a outra metade. Isso deu um fôlego para eles, né? E mesmo porque, só adiantando qualquer pergunta que possa ser feita, eles são comissionados. Então, o auxílio emergencial ajuda, mas como todos nós sabemos, né, esse auxílio emergencial é para pagar aluguel, não põe comida. Então, eles tinham auxílio emergencial? Provavelmente, né? Eu estou pressupondo, né? Mesmo com auxílio emergencial, você paga aluguel, mas você não põe comida na mesa. Uhum. E eles são comissionados, então eles, sem trabalhar, eles não têm receita absolutamente nenhuma. Apesar de o senhor já ter falado que o senhor não sabe o número certo das pessoas, os egressos, né, do sistema prisionários, as pessoas que usam tornozeleira, de uma forma não discriminatória, o senhor teria uma noção desse número? Quantos são? Desses 3 mil? Dentre os 3 mil, não, quantos mas seria? O que eu posso te adiantar, quando eu tinha uma transportadora, né, eu vim do setor de transportes. Na verdade, quando eu comprei o Oiapoque, o imóvel, né, da Antártica, que era o imóvel que estava todo depredado, se puder mostrar umas fotos aí do imóvel, na época que eu comprei, em 2000 e... Acho que não há necessidade. 2001, uhum. Eu não tinha conhecimento nenhum da atividade, né, de camelô.
Então, eu precisava que eles saíssem da porta, porque eu ia fazer lá um centro de distribuição da Meridional. Tem uma foto ali, ó, quando eu comprei, são essas fotos aí. O imóvel estava assim. Aquela foto é de uma feira que tinha na Rua dos Caetés, na época, antes do remanejamento, mas que não está relacionado. Então, o que eu fiz na época? Como a maioria dos empresários, né, que tem um certo preconceito contra essa atividade, né, eu também tinha na época, mas eu precisava que eles saíssem ali da porta para me montar o meu centro de distribuição. Então, eu fiz uma pesquisa de antecedentes criminais, porque eu convidei-os para fazer uma feira dentro do EAPOC. O EAPOC iniciou como uma iniciativa minha, não tem participação nenhuma de prefeitura, de ninguém. Eu convidei-os para ficar no pátio do imóvel, para eles saírem da porta e eu poder usar ali como centro de distribuição da transportadora. E fiz essa pesquisa de antecedentes criminais. E eu vou dizer que 90% tinha antecedentes criminais. Na época da abertura? Na época que eu fiz esse remanejamento. Mas ali estão eles na porta do imóvel, né, da Antártica, na época, né, tá vendo? Tinha uns carros, as barracas. E eu conversei com eles pessoalmente. E o que eu fiz? Eu pedi para eles fazerem uma associação, porque como eles não tinham o hábito de ter um controle, uma gestão, né, do negócio deles, eles são 100% autônomos, eu falei, vocês fazem uma associação, vocês fazem o controle do condomínio, ou seja, segurança e limpeza, e me paga R$100 de aluguel. Na época eles tinham um custo de R$170 para ficar aí na rua. Era mais ou menos R$100 para armazenar as barracas e 70 para os meninos montarem e desmontar a barraca. Então eu cobrei deles R$100 e eles fizeram a associação. Mas eu diria que 90% deles, mais ou menos, na época que eu fiz essa pesquisa, tinha. Então eu fui talvez, quando a prefeitura fez o chamamento público, posteriormente, que o EAPOC não entrou, o EAPOC já existia, né? Para empresários que quisessem receber os camelôs, nenhum empresário teve essa coragem, entre aspas, vamos dizer assim, né? Por causa de um preconceito errado. Porque as pessoas são trabalhadoras e muito trabalhadoras. E, geralmente eles trabalham em família. O esposo, a mulher, filhos. E eu, como passei a conhecê-los, né, porque eu tive que convencê-los a montar uma feira dentro do imóvel, né, eu vi que não tinha nada de... Na não época eram da abertura, ruins. senhor Mário. Eu tenho um exemplo aqui, o Marcelo, que foi vice-presidente do sindicato, né, dos camelôs, ele tinha antecedente de furto de carteira, né, quando era adolescente, né? Na e depois que é o ele decreto, tem uma Mário, loja de bolsas e carteiras. Ok. O decreto 17.361, ele, na época do decreto, né, quando ele foi feito, permitindo a abertura, inclusive eu gostaria só de registrar, vereador Juliano, aqui está o termo, isso não diz respeito ao senhor, o senhor não deve talvez ter conhecimento disso, mas diz respeito à prefeitura. O Shopping Popular do Barreiro é sim um shopping de operação urbana e ele não recebeu o mesmo tratamento, não houve isonomia da prefeitura em relação à abertura desses shoppings. Então, isso não diz respeito ao senhor, né, os shoppings que o senhor, né, realmente tem a participação, mas só lembrando que desde 2005... Não são os shoppings, o Chavantes eu não tenho participação, o Caetés eu não tenho participação, mas os que o senhor tem, né? E nem o Shopping Uai, que é o Uai Centro e o Uai Venda Nova. Eu só queria anexar os documentos aqui da nossa CPI, a documentação do Shopping Popular do Barreiro, que é um shopping da mesma operação urbana, exatamente de retirar camelôs da rua. Não participou. Isso eu posso te afirmar que não. Nós vamos o shopping chegar. do Barreiro não participou. Os shoppings que foram contemplados na operação de remanejamento dos camelôs do hipercentro para os shoppings populares foram esses 4 que eu te falei. Foi Tupinambás. Nós vamos averiguar. Eu estou te falando, depois você averigua. O shopping do Barreiro foi fruto de uma outra operação urbana, não na de 2004, quando ele disse. Ok. Senhor Mário, já que então foi para uma questão, né, de cunho social, como o senhor disse, o prefeito também afirmou, para evitar, né, esse colapso social. Era o que estava acontecendo no Rio e São Paulo, Sim. Né? Que era esse confronto de camelôs e aqui os camelôs já estavam voltando para a rua. Então, foi uma decisão sábia para não deixar chegar nesse ponto e não deixar chegar num ponto onde a prefeitura tivesse que aceitar
esses camelôs na rua e licenciá-los novamente. Que seria Mas um o senhor, na retrocesso época de abertura do shopping Oiapoque, que foi permitido, o senhor sabe me dizer quantas pessoas egressas? O senhor me falou do início do processo, que foi o início, mas no momento de abertura, o senhor sabe me dizer quantos egressos do sistema prisional? Não. O senhor não sabe? Não. O senhor tem essa discriminação, não? Não, nenhuma. Inclusive, outro dia mesmo, eu almoço lá normalmente, né? Meu escritório é lá. Apesar de eu ter outros shoppings, né? Vamos dizer assim, eu gosto muito de estar no Oiapoque. Tenho muito orgulho de ter construído o Oiapoque. O Oiapoque não é simplesmente um shopping. Eu até brinco, eu falo que Oi não é Oi de Oiapoque. Oi é oportunidade para informalidade. Então, eu vejo pessoas ali, eu já fui em festa de 15 anos de filhos de lojista lá, já fui em formaturas de filhos, etc. Então eu estou sempre presente ali. Outro dia eu estava lá almoçando e vi um rapaz com uma tornozeleira, né? Aí eu perguntei para ele, o que é isso? Né? Aí ele falou assim, porte. Eu falei, porte? Aí tinha uma pessoa comigo assim, eu falei, o que ele quer dizer com porte? Aí a pessoa falou, Mário, é porte de arma. Ele deve ter foi pego com uma arma sem ter o porte. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é visível, não é uma coisa. É uma suposição, mas não tem um número certo. Não, mas é visível. Isso é que eu visível, dizer. mas e não tem. É uma restrição nossa. Isso que eu quero deixar bem claro. Ou seja, você nunca vai ver um funcionário no BH Shopping, em qualquer shopping da Multiplan, que tem antecedente criminal. Você vai lá no BH Shopping, chama aqui o gestor do BH Shopping, pergunta para ele, tem algum funcionário aí, ou algum lojista que tem antecedente criminal? Não, não tem. Mas eu tenho o o Outlet lá, vou dar um exemplo lá, onde tem Nike, Adidas, Puma, são todas lojas de fábrica, né? Okay. Se tivesse dado, se outros estabelecimentos, no hipercentro, fora do shopping, o senhor está dizendo que talvez seja um pouco mais elitizado, ou não tenha esses egressos, outros estabelecimentos no hipercentro, se tivessem funcionários egressos, eles poderiam ter tido essa oportunidade de abertura, ao seu ver? Se tivesse um funcionário, eu não entendi a sua pergunta. Se outros estabelecimentos no hipercentro... Outros, você fala lojas, tipo outras assim, Renner, lojas, Elmo, etc. Outras lojas tá. que tenham funcionários egressos, que tinham no momento de abertura, eles poderiam ter tido a oportunidade de abrir? Não, eu acho que você não pode querer usar isso como a única forma é essa. Não, não é a única coisa. Lá são pessoas de classe D, semi-analfabetas. E alguns têm regresso. Não significa você teve regresso, você vai abrir, você não teve nada. Você não pode usar isso como a única motivo de abertura. Não, é todo um contexto. E eles vieram da rua e estavam voltando para a rua. Essa é que é a diferença. Um funcionário de uma loja do hipercentro, ele não vai voltar para a rua porque ele nunca trabalhou na rua. Nem é uma opção dele ser um camelô. Mas esses lá não. Esses, a opção única é voltar para a rua. É bem diferente, entendeu? Então a opção, mas se tivesse a opção, os outros lojistas, eles poderiam ter tido a opção. O senhor considera que a prefeitura... Presidente, vereadora, só uma questão de ordem. Nós temos mais. Eu gostaria que o senhor se atentasse somente às perguntas. Sim. Porque, com todo respeito, dá para parecer que essa comissão está tendo discriminação com quem usa a tornozeleira, e não é por aí. Então, eu gostaria que o senhor, que foi convidado para vir aqui, se atentasse somente às perguntas. Por favor, por gentileza. Okay. Porque nós estamos aqui numa CPI apurando o que foi gasto com a Covid, então o senhor está trazendo aqui história do seu trabalho, é muito bonito, é muito lindo. Vejo o que o senhor tem feito pelos presidiários, por outras pessoas, de uma maneira bacana, mas eu gostaria que o senhor deixasse, com todo respeito, de contar a história do seu comércio, do seu passado, do seu presente. Que o senhor se atentasse somente às perguntas. Por favor, vereadora, continua. Obrigada. Senhor Mário, então, outras oportunidades não foram dadas. O senhor acha que teve um tratamento diferenciado para os shoppings populares? Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque o shopping popular, em cima de tudo que eu falei aqui, vou ser redundante, posso repetir o que eu falei? É diferente das outras atividades. Eu tenho outros shoppings. Não, em hora nenhuma, requisitei a abertura do BH Outlet, que é meu também. Os outros, só deixando claro, não os outros são estabelecimentos... shoppings. Não existe, de forma nenhuma, isonomia nessa questão. Não Foi muito existe claro isonomia? Aqui? Não, de forma nenhuma, existe... porque são atividades totalmente diferentes, os trabalhadores são diferentes, são
pessoas que trabalhavam na rua iriam voltar na rua, como estava acontecendo no Rio e em São Paulo. Como o senhor bem disse, não existe isonomia, não houve De forma tratamento. nenhuma, porque eu tenho outros shoppings, eu poderia pedir a abertura dos outros, eu pessoalmente. Isonomia, então o tratamento foi diferenciado. Não foi diferenciado, isso que eu estou dizendo. Tá. Porque não existe isonomia. Não foi diferenciado. São coisas diferentes. Ok. O senhor cobrou aluguel dos boxes no momento da abertura? Não, eu dei carência. O senhor deu isenção, carência? Dei. Eles não foram cobrados em nenhum momento depois? Não, alguma coisa ou depois foram. Isso é um mercado, entendeu? No EAPOC tinham 300 sublocações que nós acabamos. Ou seja, meu aluguel lá era muito baixo. Tinham 300 que sublocavam. O senhor Entendeu? tem uma média de quanto que o senhor cobra de aluguel em média? Eu acredito por volta de 1.500 de aluguel, que é muito baixo. Eles sublocavam lá por 2.000. Ou seja, me pagava 1.500, sublocavam por 2.000. Então, no momento da Tanto abertura é do que o shopping meu não aluguel, houve. em relação ao aluguel do EAPOC, ele é um número subsidiado. Ele é abaixo do que poderia ser. Então, o senhor não cobrou aluguel no momento da Cobrei abertura? parcialmente, dei prazo para alguns, isso tudo foi negociado. Ok. O senhor acha que se o senhor tivesse assistido essas famílias, elas também teriam suas necessidades básicas ali? E a gente teria, o senhor falou muito da preocupação com a ocupação dos leitos, né? E o momento, o Shopping Iapoca, ele abriu num momento de das maiores ocupações. O senhor não acha que seria melhor assistir Não, não essas foi famílias? das maiores ocupações, não, estava 78%. Ok. Aliás, antes, menos de 78%. A preocupação 78% do foi senhor- depois do fechamento, foi quando eu doei os respiradores. A preocupação do senhor em doar os equipamentos é diminuir a ocupação dos leitos. E O senhor não acha minimizar o número de contraditório? mortes, né? E minimizar o número de mortes. O senhor Como não eu acha- fiz em Contagem também. O senhor não acha contraditório abrir um shopping popular que poderia haver contaminação Quando e foi não aberto, assistir as famílias? Vamos lá. Quando foi aberto, a taxa estava em 60%, que foi a primeira fase. Não foi só os shoppings populares que foram abertos, não. Foram abertos as lojas de automóveis, os atacados, cama e mesa, foi aberta uma série de atividades. A taxa de ocupação ela estava favorável à abertura. O que foi feito foi abrir parcialmente shoppings populares junto com todas essas outras atividades. Não foi um decreto exclusivo, entendeu? E a taxa de ocupação, no momento, ela estava favorável à abertura. Depois que fechou, não. Ok. Essa taxa subiu e eu fiz as doações. Senhor Mário, no momento de negociação ou de conversa, vamos dizer assim, a respeito do que seria doado, a quantidade ou como se daria esse processo, houve a participação de algum vereador dessa casa? Não, O senhor recebeu lá no seu estabelecimento algum vereador não. nesse momento? Eu, pessoalmente, não. Algum representante do senhor? Não. Não sei, posso verificar, mas acredito que não. Ok. Senhor Mário, a gente tem aqui que até o final do ano de 2020, 11 mil empresas fecharam em Belo Horizonte, segundo a junta comercial. O senhor acha que se eles tivessem tido a oportunidade de abrir nesse momento, também nessa visão de socorrer, eles poderiam ter sobrevivido? Não, porque o fato dos shoppings populares, que não é só o EAPOC, são 6, né? Terem aberto nessa primeira fase, junto com, vamos ver aqui o decreto, o que fala, quem que abriu? Junto com automóveis, cama e mesa, tecidos, papelaria, brinquedos, cabeleiros e etc., né? Outras atividades abriram também, não foi só o shopping popular. E foi uma política que foi feita no Brasil inteiro, ou seja, uma abertura gradativa para atividades consideradas mais importantes para abrir. E não foi só shopping popular, você não pode fazer essa comparação. O senhor acha que o trabalhador, o pai de família, aquele pagador de impostos, que sempre colocou, né, a sua comida dentro de casa, também não era um trabalhador digno de estar tendo a oportunidade de trabalhar na época da abertura do Shopping Oi? O senhor acha só aqueles que já tinham uma ficha criminal? Não, como eu relacionei aqui, foram abertas as lojas de automóvel, cama e mesa, os atacadistas, lojas de brinquedos, papelaria, lojas de material esportivo. Esses todos abriram junto com o Shopping Popular. E o Shopping Popular foi parcial também. Mas vários outros e eles estabelecimentos são trabalhadores não. também. E abriram junto com... Não teve nenhum privilégio do Então, Centro de Comércio Popular, não. Para Ele não finalizar, foi privilegiado, não. Ele só participou da abertura na primeira fase, junto com uma
outra série de atividades. E, na época, a taxa de ocupação de UTIs estava favorável a essa abertura. Ok, então, para finalizar, o senhor não acha que houve um tratamento desigual com os comerciantes da cidade, com esses 11 mil estabelecimentos que fecharam suas portas, segundo a junta comercial, que foram impedidos de funcionar, que poderiam ter funcionado de uma maneira reduzida? O senhor acha que foi justo deixar só o Shopping Oi aberto? Não. E os outros shoppings populares? Eu acho que foi muito sábia essa decisão, porque eles estavam voltando para as ruas. Ia atrapalhar muito mais se você tiver que licenciar esses camelôs para estar na porta desses comerciantes, e agora eles estariam lá na porta desses comerciantes, agora que o comércio está aberto, como era em 2000 até 2004. Então, para eles foi muito mais benéfico não ter esses vendedores ambulantes na porta dele de volta do que estarem abertos. O senhor obteve lucro no período que o senhor abriu? Eu lucro? No Shopping Oiapoque? Receita. Claro, nenhum empresário vive sem ter lucro. O lucro das empresas rentáveis é a base da economia. Só gera emprego a empresa que dá lucro. Okay. Se você não der lucro, você está fora do mercado. É o que está acontecendo na China hoje. A China está baseada em quê? Em empresas rentáveis, que dão lucro. A China foi a única vencedora dessa guerra. Essa guerra, quem venceu ela? Essa guerra da Covid? Eu pergunto para vocês. A China. Ok, senhor Mário, muito obrigada pelas suas respostas. Tá bom. Mas eu sou relator. Acabei. Vereador Bruno Miranda. Bom dia, senhor Mário. Eu queria te agradecer pela presença, de forma presencial, aqui na nossa comissão. Só para deixar claro, dos 6 centros populares de comércio que foram abertos, quais estão sob a administração do senhor? São 2, o Oiapoque e Tupinambás. Os outros 4 o senhor não tem responsabilidade sobre a administração? O Chavantes chama Léo Furma, o Uai é o que ele chama? Esqueci o nome dele agora. São 2, né? O Uai Centro e o Uai Venda Nova. Vereador Jamelo. Bom dia a todos. Senhor Mário, bom dia. Obrigado pela a sua presença aqui. Eu quero ser o mais objetivo possível. Eu quero deixar bem claro que eu entendo totalmente irrelevante a questão da gente tratar aqui dos egressos do sistema prisional com relação ao trabalho deles. Eu acho que o trabalho deles é muito importante, eu acho que eles precisam retomar. Eu, como advogado, eu trabalho para algumas empresas que recebem egresso do sistema prisional. Então, assim, é um trabalho social muito importante. Eu quero, quanto a isso, parabenizar o senhor, porque são poucas as empresas que têm coragem de tomar essa decisão. E se nós queremos ressocialização, nós precisamos reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Então, primeiro ponto, eu quero parabenizá-lo por isso. Isso me dá muito orgulho, tá? Eu não precisaria estar trabalhando, eu tenho 7 shoppings. Sim. Mas o Oiapoque, para mim, é uma coisa que me dá muito orgulho. E eu tenho meu escritório lá, eu convivo com eles, eu participo da vida deles. E como eu tive oportunidades na vida, eu vim de classe média, média alta, né? E tive oportunidades, hoje eu sou uma pessoa muito bem sucedida a nível empresarial. Sou muito orgulhoso de dar oportunidade para essas pessoas. Em segundo lugar, eu também comungo da manifestação que o senhor disse no início, que se o Estado não engessasse tanto as empresas, as pessoas físicas, para que nós pudéssemos ter doações, inclusive de vacina, talvez nós já teríamos evoluído e muito nessa questão da vacinação no nosso país. E vi aqui que o senhor fez a doação. Eu quero fazer algumas perguntas pontuais para o senhor. A primeira é o seguinte: nós tivemos a pandemia com o início em março de 2020. O senhor assinou o termo com a Prefeitura em julho de 2020. Minha pergunta, o senhor já disse, eu quero deixar isso bem claro, porque sou o relator e preciso depois, ao final, fazer o meu relatório. Houve alguma intermediação, combinado, troca com a PBH, no sentido de que doe esses equipamentos que eu te libero o funcionamento? Existiu esse tipo de acordo entre o senhor e a Prefeitura? De forma nenhuma. Isso foi uma iniciativa minha, que inclusive eu fiz em Contagem também. Eu fiz a doação em Contagem. Se tivesse algum termo,
talvez eu não é do meu procedimento. Eu não iria doar pelo shopping ou EPOC. Quer dizer, foi uma doação feita aberta, ela está muito transparente. E o senhor foi uma voltou... iniciativa minha, sem que houvesse pedido de ninguém. Eu queria deixar isso bem claro, tá? Sim, por isso que eu quero te perguntar. Isso várias vezes em audiências públicas e senti... Quando o senhor diz audiência pública, é aqui na comissão da Covid, aqui nessa casa? Era via... Internet. Eu não sei onde ela estava acontecendo, né? Mas eu propus isso várias vezes, propus em Contagem também e fiz para servir de exemplo. E, graças a Deus, a FIENG doou também, e outros órgãos, o CDL de Contagem doou também, né? E teve uma articulação específica do senhor com o CDL para a compra de respiradores? Não, nada, zero. Tá. Outra pergunta, quando é que o senhor chegou a ficar fechado, quando é que o senhor voltou a funcionar? Nós ficamos fechados um mês praticamente, né? Então, em abril o senhor já voltou? 27/5, voltou no dia 29/6. 29/6. Então, as doações que o senhor efetuou foram posteriores? Foram posteriores, no dia 20/7. Tá. Não houve nenhum pedido do senhor, não houve também nenhum pedido de... Quando a taxa de ocupação estava bem mais alta. Sim. Do Mas que não houve nenhum pedido da prefeitura, alguém da prefeitura dizendo assim, olha, para você continuar aberto, você precisa fazer essa doação. Não, eu fiz Teve isso? Não, eu fiz a doação, estava fechado. Sim. Claro, não, o senhor disse que voltou a funcionar em junho. A doação é de julho. Não voltei a funcionar em junho. Vamos lá. Foi aberto no dia 27/5, a primeira fase. Certo. Não só os shoppings populares, todas essas outras atividades. Foi a primeira do 5 de 2020. No dia 29/6, um mês depois, praticamente, a prefeitura regrediu nessa primeira fase. Voltou para a fase anterior. Certo. Então, os shoppings populares, como estavam nessa primeira fase, junto com atacadistas, cabeleireiros, automotivos e outras N atividades, né, também fechou. A doação foi feita no dia 20/7, um mês após o fechamento. Tem ali uma cronologia, né? Isso. Olha lá, o fechamento, decreto, novo fechamento. Então, o senhor estava fechado na época da doação. Isso. Mas quando que o senhor abriu? Ali não tem. Não tem não. Tem decreto foi aberto no dia 27/5. Não. Estou falando depois. Olha lá, o novo fechamento foi 29/6. Não. O senhor doou em 20/7. Quando é que o senhor voltou a abrir? Agora com a nova abertura, né? 6 de agosto, né? 6 de agosto? Tá. É porque ali não tem essa cronologia. Mas agora foi uma fase onde englobou também todos os shoppings, né? Mas eu só tô repisando isso e deixando isso bem claro, porque isso é importante. Então, o senhor fez a doação e voltou. Então, não existiu em nenhum momento qualquer tipo de interferência da prefeitura ou negociação da prefeitura para que, efetue a doação destes equipamentos e você não vai ser incomodado. Se não efetuar, nós vamos te fechar. Existiu esse tipo de acordo, contato? Não, de forma nenhuma, mesmo porque essa abertura que houve pós a doação não foi diferenciada, foi aberto todos os shoppings. Perfeito. A minha última pergunta aqui é o seguinte, o senhor teve algum tipo de controle ou sabe o número de contaminados dos seus colaboradores, das pessoas que usaram o empreendimento, das pessoas que trabalham lá nos empreendimentos? O senhor teve algum tipo de... Fiz e vou te adiantar. Durante esse mês que foi aberto, foi 0. E posterior? Agora, nessa segunda abertura, a gente já identificou algumas contaminações em funcionários e em lojistas. Ok. Nessa alguma morte, o senhor sabe, agora, não? Teve uma morte. E quantos colaboradores, quantas pessoas... Uma morte de um lojista. E quantos lojistas o senhor tem lá? Nós temos aproximadamente 800 lojistas, 3 mil vendedores, né? Uma média de 2 a 3 por loja, né? E temos no nosso efetivo ele é todo orgânico, né? A gente não terceiriza, todos são funcionários, a gente tem um plano de carreira dentro da empresa. E dos nossos funcionários não houve nenhuma morte, eu não sei te precisar o número de contaminação que teve, não. Mas teve agora na segunda-feira. E o senhor entende que... Quantas pessoas passam por lá por dia, mais ou menos? O senhor tem uma noção disso?
Olha, caiu muito, né? Porque nós estamos aí numa guerra, né? Então as pessoas têm ciência disso. Então, hoje eu acredito por volta aí de umas 8 mil pessoas por aí. Satisfeito, excelência, obrigado. Vereador Nicolas. Bom dia, Mário. Bom dia, tudo bem? O senhor, tudo bem, graças a Deus. O senhor poderia, por favor, repetir os nomes das negociações que foram feitas? O senhor falou que foi feito com o Breno, certo? E com... Não, isso só desses acessórios adicionais. Não sei se foi com o Breno ou com o... Como que chama? Foi Breno Cerô da Mota e Guilherme Soares de Souza. Acho que foi o Breno, se não me engano. São esses dois. Por telefone. Porque quando a gente comprou os respiradores, o fornecedor, ele dava N opções de acessórios. Ok. Então, eu liguei para ele e perguntei quais as opções que você considera interessante da gente comprar, né? Ok. Igual, por exemplo, na época, eu acho que não tinha tanta criança em respirador. Então, ele falou, não, o infantil você tira, mas compra mais. Entendi, ele foi te dando direcionamentos me deu ali. um direcionamento dos acessórios. Que durante representam muito pouco no custo, né? Não sei se você viu. Sim, 5% do total. Muito pouco, compreendi. Durante o ano de 2021, qual período que o Oiapoque ficou aberto? 2021? Isso. Foi abril dia 11 do 1, não é isso? Até 31 do 1. Isso é o que eu tenho aqui, mas tem o decreto, né? 31 do 1, depois fechou de novo. O único diferencial que houve foi que o Oiapoque entrou na primeira... Não é o Oiapoque, os shoppings populares entraram com abertura parcial na primeira fase, junto com N outras atividades. Depois disso, não. Depois disso, todas as outras aberturas, não houve nenhuma diferenciação. O senhor sabe se em março ou abril o Oiapoque estava aberto? Desse ano? Em março e abril de 2021? Não, março... Foi quando você esteve lá, que filmou? Sim, exato. Estava trabalhando com drive-thru. Porque o que a gente fez? Até te chamei para ir lá e eu iria te mostrar como que era o funcionamento do drive-thru, né? Sim. É drive-thru e teleentregas. Porque o que a gente fez? Para minimizar essa queda de venda, né? A gente fez o drive-thru, que era autorizado, e o televendas. E o que a gente fez? A entrega, nós arcamos com o custo da entrega, os motoqueiros. Então, você podia ir lá e comprar por drive-thru, ou então ligar e teleentrega. E também lançamos online, no nosso site, a venda online. Mas foi muito pouco representativo isso. Mas realmente estava funcionando, mas estava dentro do decreto. Não estava fora do decreto. Isso que eu queria esclarecer para você, naquela época que você esteve lá e filmou. Sim. Porque dentro do decreto poderia funcionar como drive-thru. Pois é, só que a grande questão é que 18 de março, quando eu fui lá, bom que o senhor sabe, a taxa de ocupação estava 96,6%. Mas pelo decreto poderia funcionar como drive-thru. Drive-thru você fica dentro do carro. Você não sai do carro. Eu vi pessoas que não estavam no carro. Você liga para o fornecedor, ele vem, traz o produto para você e você compra e vai embora. Dentro do carro com máscara. Okay. Entendeu? Esse é o sistema drive-thru. Mas, Mário, eu fui lá dia 18 de março, eu fui lá em 1º de abril. 1º de abril a taxa de ocupação estava 92,5% e 18 de março estava 96,6%. A grande questão aqui, trazendo da população de Belo Horizonte, é a seguinte: não houve isonomia. No seguinte sentido, o senhor falou aqui que... Drive-thru, sim. Não houve isonomia no shopping. Até no dia que você esteve lá, eu liguei para o seu assessor, não sei, pedi para você me ligar, eu iria te levar no BH Shopping, para você ver que o mesmo procedimento que estava sendo adotado no BH Shopping estava sendo adotado pelo Oiapoque. Ou seja, drive-thru, que foi o que o decreto autorizava. Isso eu queria te explicar na época. Quando o senhor fala, né, me vejo aqui na posição de defender esse lado, no sentido que há, né, uma diferença entre o shopping popular e convencional, eu acho que não cabe um juízo de valor no sentido de qual trabalho, né, seria ali mais importante. Né? O senhor falou, poxa, o popular, né, se ele não tiver aquele trabalho, talvez ele volte para a rua. O convencional não dá também para... Estava voltando para a rua. Sim, eu concordo. Já estava voltando. Sim, concordo e acho que deveria... Paulo, só um minutinho, Mário, só para concluir meu pensamento. Porque o shopping popular, obviamente, são compostos de pessoas, como você disse, uma classe mais baixa. Contudo, é a base, né, da pirâmide. Sim, a base. Contudo, aquilo que os trabalhadores também de Belo Horizonte questionaram foram que, olha, estou sendo, né, impedido de trabalhar e não dá para eu fazer aqui um juízo de valor de qual que é o sustento que é mais importante. Todo sustento é importante, né? Eu não posso falar para a pessoa de um shopping, do BH Shopping, por exemplo,
que, olha, você pode ficar sem trabalhar e o outro pode voltar porque ele tem uma dificuldade maior. Eu vejo que o sustento é básico para todo mundo, o trabalho é essencial para todo mundo, ponto. O que as pessoas de Belo Horizonte questionaram, né, nesse sentido foi que houve uma diferenciação nos shoppings, por exemplo, pessoa que está trabalhando no shopping convencional para o shopping popular, no termo de abertura, como você disse anteriormente, e eu vejo que, e essa é a minha próxima pergunta, qual dos shoppings o senhor acredita que tem melhor estruturação para poder combater o vírus? No âmbito de distanciamento, no âmbito de adequar aos protocolos. Porque, na minha humilde opinião, daquilo que eu frequento, né, os shoppings convencionais são maiores, são mais espaçosos, ou seja, conseguiria manter-se aberto, enquanto o shopping popular eu vejo muito maior dificuldade, pelos os caminhos estreitos. Então, o senhor vê que qual shopping teria maior facilidade em se estruturar? Ambos, ou nenhum, ou convencional em cima do popular? Então, vou responder primeiro a segunda pergunta. Pode, por favor. Você pergunta a primeira de novo, porque eu não me recordo qual é. Tá? Tranquilo, mas vou responder a segunda. Vamos lá. O shopping popular, ele não é nada diferente das farmácias e dos supermercados que estavam abertos. Ou seja, você tem as gôndolas, né? E você tem o caminhamento que é mais ou menos igual ao shopping popular. As farmácias e supermercados estavam abertos. Então, não houve nenhuma coisa, não foi diferente do que já estava acontecendo. A diferença nossa, ela é muito... Mas os shoppings convencionais ficaram fechados. Não, você não entendeu. Estou comparando com o supermercado e farmácia, que estavam abertos no momento. Tudo bem. Você já foi no supermercado, na farmácia, você viu a gôndola. E não existia caminhamento único entre gôndolas de farmácia. Você estava numa farmácia comprando um produto, uma pessoa do seu lado comprando aquele mesmo produto. Sim. O que foi feito lá? Nós fizemos caminhamento único entre os boxes, ou seja, só podia ter naquele sentido, um box fechado, um aberto. Então, com isso, minimizou muito e limitou-se o acesso. Ou seja, o EAPOC entram normalmente 10 mil pessoas por dia. Limitou a 600 pessoas. Então, essa abertura parcial dos shoppings populares, ela foi feita de uma forma muito consciente. Em hora nenhuma foi feito para poder gerar mais contágio. Tanto é que não teve nenhuma ocorrência durante esse mês que ficou aberto de contaminação. Então, nós fizemos limitação de acesso, 600 pessoas, um box aberto, um fechado, e em cada corredor, sentido único. Então, esses protocolos, que depois foram seguidos pelas farmácias, pelos supermercados, eles são exemplares. O EAPOC, ele tem 300 câmaras de CFTV. Então, qualquer mínima aglomeração que pudesse ser gerado, o nosso CFTV comunicava para o segurança, nós temos 80 seguranças nossos lá dentro. Sim. E o segurança pedia afastamento. Então, os nossos protocolos e as medidas que nós adotamos, elas foram extremamente profissionais e eu acredito até exemplares. Mas o senhor não acredita que esses mesmos protocolos poderiam ter sido empregados nos shoppings convencionais? Acredito, mas no popular, como eu acabei de explicar, esse vendedor, se você não desse um fôlego para ele, financeiro, ele estava na rua. Mas, isso Mário... que foi pesado. Agora, em relação à contaminação, não foi aumentada a contaminação de forma nenhuma. Porque o que acontece? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho lá o Só Marcas Outlet. Sim. Meus inquilinos lá são Nike, Adidas, Puma, ASICS, Mizuno, New Balance, Fila, etc. Todos os funcionários estavam recebendo 80% do salário. Durante a pandemia, eles estavam em casa recebendo 80% do salário. Esses funcionários do APOC, dos outros shoppings, eles são comissionados. Eles estavam recebendo zero. Estava faltando comida na mesa deles. Então, foi uma questão de vamos dar um fôlego para essas pessoas que não são de forma nenhuma iguais aos vendedores do BH Shopping ou de qualquer outro shopping, ou mesmo do Sua Marcas Outlet, ou do BH Outlet, que também é mesmo. Não são. Vamos dar um fôlego para eles, seguindo protocolos rígidos, limitando o acesso de pessoas e fazendo com que isso não dissemine mais o vírus. E foi feito durante um mês. Quero deixar bem claro, isso foi um mês só. Depois desse mês, foram todas as atividades, não só os shoppings populares, como cabeleireiros, atacadistas, lojas de automóveis, foram fechados também. Senhor Mário, a primeira pergunta que eu falei com relação
a esses períodos aqui, né, que a taxa estava extremamente alta. E também eu verifiquei aqui que no dia 27/5, né, quando abriu... Peraí, 27... 27/5 de 2020, né, que o senhor disse que abriu. A da taxa primeira fase, da né? primeira fase. Que foram várias atividades. Isso. O que me estranha é que a taxa estava 79,2. Assim... Abriram... Não, no dia 27/5... Eu não sei quanto estava a faixa, mas, não tá mas aqui, dava... Aí a prefeitura que teve que, Exato, que ter essa avaliação, né? Para abrir, não só os shoppings populares, abriu parcialmente e dentro de regras Sim. muito rígidas, né? De acesso e de circulação. Mas abriram várias outras atividades, né? Como eu relacionei aqui. Atacadistas, lojas de automóvel. Brinquedos, lojas de brinquedos estavam abertas. No centro de cidade tinha inúmeras lojas de brinquedos Sim, abertas. mas existem outros milhares outros de trabalhos, pois né? Mas eu estou querendo dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, foram abertas porque eu acredito que alguém na prefeitura, o comitê, né, chegou à conclusão que aquela taxa era viável para fazer a abertura dessas atividades. E a atividade também do Shopping Popular foi num horário muito restrito, entendeu? Então foi um horário que o que eu vejo dessa forma, né, o transporte urbano, que talvez seja um dos maiores fatores de contaminação, né? Então, quando restringiu o horário dos shoppings populares, né, que foi de 11 às 7, se não me engano, estava fora do pico do transporte urbano, que é de manhã cedo e no fim da tarde, né? Então, com isso também você não aumentou o fluxo de pessoas no transporte urbano. Então, não foi uma coisa feita assim, vamos abrir. Não. Foi uma coisa muito bem pensada e muito sábia por parte da prefeitura, porque a prefeitura não quis dar uma oportunidade para esses camelôs voltarem para a rua e regredir nesse processo que foi feito, de remanejamento deles para o shopping popular. Foi meio, vamos represar eles lá? Isso eu já compreendi. Mais uma vez, senão a gente vai ficar num ad eterno aqui, onde eu acho que todo trabalho é essencial, você acha que o um prevalece sobre o do outro. Com relação, senhor Mário, ao 1º de abril de 2021, quando eu estive lá, o senhor falou que estava seguindo todos os protocolos de 2021. Ah, tá. Sim, que a taxa estava 92,5, estava muito alta. Isso. E o senhor disse que ele estava seguindo todos os protocolos, inclusive outros shoppings estavam acontecendo. Mas a grande questão é, por que foi interditado? Vamos lá. Por que foi interditado? Porque a gente não estava, isso foi uma falha nossa. Nossa, não da prefeitura. Ok. Tá? A gente não estava conseguindo fazer com que os motoristas ficassem dentro do carro. Então, alguns estavam saindo do carro. Mas nada excepcional, vamos dizer. Mas aí o que aconteceu? Interditou, porque a prefeitura, a fiscalização, identificou que alguns motoristas no drive-thru estavam saindo do veículo. Foi uma falha nossa de segurança. Ok. E depois que desinterditou, nós tomamos as precauções todas para que esses motoristas ficassem obrigatoriamente dentro dos veículos. Ok. Obrigado, senhor Mário. Somente. Tá. Obrigado. Vereador Zé Ferreira. Oi, presidente. Tem alguma pergunta? Presidente. Não, senhor. Ok. Algum outro vereador queira se manifestar? Algum tipo de pergunta? Presente? Tem uma vereadora presente, parece que é a Marcela Trópia. Vereadora Marcela Trópia. Ok. Vereador Wesley. Só a última pergunta, senhor Mário. Houve alguma empresa contratada para elaborar um projeto de prevenção da doença nos shoppings? Houve algum... Sim, nós contratamos um infectologista, eu não me recordo o nome dele agora. Sim, para trabalhar exclusivamente no shopping? Isso. No Iapoc? Não, para dar uma consultoria para a gente. Em relação aos protocolos, né? Vocês estabeleceram algum número máximo de pessoas que poderiam estar presentes no shopping? Isso foi feito... Um controle? Foi feito o controle e a conta foi feita para uma pessoa a cada 13 metros, que é até além do que foi estipulado posteriormente. Né? Ok. Eu só queria deixar depois uma
Eu só queria deixar registrado aqui na nossa CPI que essa questão de absorver aí os trabalhadores egressos, né, o que foi falado aí no programa Roda Viva, pelo senhor prefeito, depois o senhor manifestou, né, o mesmo motivo, isso não foi falado na época, não foi publicitado para os outros lojistas todos, para eles terem a chance de também falar, eu também tenho trabalhadores egressos do sistema prisional. Isso. O senhor prefeito falou, inclusive, isso no programa Roda Viva após as eleições. Né? Isso só ficou claro, e apesar de ir em contradição com o decreto, que é um decreto que estabelece o tipo de operação urbana, deixando claro aí que nós vamos trazer, comprovar que o Shopping Barreiros, sim, tinha a oportunidade de estar funcionando, e não foi dada a oportunidade, não foi um tratamento igual. Se você tem um trabalhador egresso, se você faz parte, né, dessa questão social aí da cidade, você também pode, né, funcionar. A gente não sabe aí quantificar, pode ser, é uma suposição que um shopping não tenha, mas pode ser que tenha. Né? Então, eu queria deixar clara a minha percepção aqui de que não nem diz respeito ao senhor, mas o município de Belo Horizonte não tratou com isonomia os comerciantes no momento da pandemia, no momento de oportunidade de abertura. Então, vamos lá. O principal fator não é terem trabalhadores egressos lá, não. Não é esse o principal fator. O principal fator é que não há uma outra opção para esses trabalhadores a não ser voltar para a rua, independente de serem egressos ou não. Egresso é um detalhe, vamos dizer. Não é, você é egresso, você pode abrir. Não, não é isso, de forma nenhuma. Isso foi um comentário que o prefeito fez, eu vi também, e que é um percentual que é pequeno lá, eu imagino. Não tem esses números, não controlo isso, mas o fator principal foi não permitir que esses trabalhadores retornassem para a rua. O projeto de lei que fez esse remanejamento foi um projeto muito doloroso. Eu participei disso ativamente, entendeu? Na época o Shopping Tupinambás, que também é meu, participou disso. O APOC não, o APOC foi anterior. Então, não é esse o fator principal. Acho que isso é um detalhe. Mas ao não ser um fator principal, tirou a oportunidade de outros comerciantes, né, já que o motivo é... Não é esse o motivo, isso que eu estou tentando colocar para você. O motivo é voltar para a rua. Vamos colocar que é 0 egresso lá. Mas eles já estavam voltando para a rua. Ok, eles estavam voltando para a rua e podiam ter sido assistidos nas suas necessidades, até mesmo assistência ali emergencial. A gente tinha também 9.000 pessoas moradores de rua nessa época. O que eu estou querendo dizer, seu Mário, é que os outros comerciantes não tiveram essa oportunidade. O motivo é nobre, eles não irem para a rua, mas todo outro trabalho é nobre, todo outro trabalhador tem o direito de trabalhar, mesmo se ele não tenha sido passado por um sistema prisional. Eu concordo, não é esse o motivo principal. Só que o outro trabalhador estava recebendo 80% do salário. Nem sempre, nem todos. Em casa. Estava, eu tenho outros shoppings, entendeu? E nos outros shoppings, todos os lojistas estavam pagando 80% do salário dos vendedores. Nos shoppings populares, não. Ok. Outra coisa que você comentou aí, que eu queria colocar, é o seguinte, você me perguntou, você tem lucro lá, você ganha dinheiro, você cobrou, parará? Eu faço uma ação lá dentro do shopping, porque eu acho que você dá dinheiro não é a minha política é de meritocracia. As pessoas têm que ter um ganho em cima de um mérito, não nada de graça. Então, o que eu faço? Como eles não têm condição de receber financiamento bancário, porque eles não têm garantia física, né? Eu faço fiança bancária para vários deles lá, para pegar empréstimo em banco. Então, isso eu dou, ou seja, dou um crédito para eles se tornarem comerciantes. Mas não dá esmola, ou dá dinheiro, ou ajudar. Não. Eu dou condição deles terem um empréstimo para eles se tornarem comerciantes. Okay, isso eu faço sim. Eu queria agradecer a presença do senhor. O senhor poderia ter ficado virtual, mas... Muito obrigado, senhor Mário. Fez questão de estar presente. Né? Muito obrigado, tá, pela sua presença e ficamos muito satisfeitos com o depoimento do senhor aqui hoje. Então, eu agradeço ter recebido e queria colocar que eu estou à disposição. Tá? Eu tenho, como eu falei, a gente é um fundo de investimento imobiliário, é uma coisa grande, regulamentada pela CVM, etc., mas o Shopping Popular é o meu xodó. Okay. Então eu estou lá todos os dias,
E estou aberto para receber vocês lá a hora que quiser para esclarecer qualquer dúvida ou qualquer... Da minha parte foi totalmente esclarecido. Como eu, né, através do seu assessor. Da minha parte está totalmente esclarecido. Obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Mário. Obrigado, Bom dia. Mário, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, advogado, que acompanhou também. Obrigado.